A gente segue agora falando sobre a entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro à TV Record. Ele disse que está trabalhando no discurso que fará na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, na próxima terça-feira, dia 24. Segundo Bolsonaro, o discurso será conciliatório, mas reafirmará a soberania do Brasil. Ainda na entrevista, o presidente minimizou a declaração do filho Carlos sobre as dificuldades para fazer as mudanças desejadas pelo novo governo por vias democráticas. Ele concordou com o filho, mas retorquiu a interpretação. Abro aspas, é uma opinião dele e ele tem razão. Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teriam aprovado tudo quanto é reforma, sem parlamento? Demora porque tem a discussão. Fecho aspas, essa foi a fala do presidente. Vera. Ele só se esquece que o filhinho fez a fala em tom lamentoso e lamurioso, portanto, dizendo que não é do jeito que nós gostaríamos, lamentando que a democracia não permita que os avanços sejam na velocidade que o nós foi usado por ele, gostaríamos. Então o presidente é condescendente, passa a mão na cabeça do filho, não o faz pela primeira vez. É um filho a quem ele tem ali, por quem ele tem um apreço especial, diz que deve a ele a sua eleição numa falta de compreensão absoluta do que se deu em 2018 e lhe valeu um mandato, e uma falta de compreensão que talvez explique muitos dos erros cometidos no exercício do poder. Achar que um filho que falava para uma bolha nas redes sociais, fomentava essa militância virtual, é responsável pela eleição de um presidente da República num país do tamanho do Brasil, com as desigualdades do Brasil, com as diferenças regionais, políticas, locais do Brasil, é realmente não entender nada do que se passou na própria vida. Ao fazer isso, ao reputar esse filho como responsável pela própria eleição, o presidente age como uma espécie de Forrest Gump da própria vitória, como se estivesse ali por acaso assistindo a fatos históricos alheio à sua importância. Não é assim. O presidente venceu por uma conjunção raríssima de fatores que misturou uma crise econômica duradoura legada pelo PT, a crise ética e moral legada pelo PT e revelada pela Lava Jato, um fastio com a política e a falta de outros oponentes que se colocassem como anti-PT e como aqueles que iriam promover as mudanças que o país queria. Era uma eleição com um vetor de mudança, ele foi quem melhor se apresentou. Por isso, cativou ali corações e mentes, não só dos convertidos e dos militantes do filho nas redes sociais. E para isso, basta ver a popularidade do presidente e basta ver que mesmo esse castelo de areia erigido nas redes sociais, com base em muita propaganda e em muita militância, vai caindo, né? A gente tem, do fim de semana para cá, uma verdadeira cacofonia nas redes sociais, muitos dos principais militantes virtuais saindo do barco, pulando fora do barco, apontando autoritarismos vários, essa tentativa canhestra e bizarra de se criar um cadastro de pessoas fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, num culto à personalidade que nem o PT ousou fazer de forma tão aberta e tão desbragada. Então o presidente vai demonstrando que está preso a uma narrativa. Isso não é bom. Em relação à ONU, ele parece começar a compreender para além dessa narrativa. A gente vem falando aqui justamente na linha do que ele falou. Discurso técnico, a necessidade de ser comedido, de ser conciliador, sem com isso capitular das suas próprias ideias. Não é isso que se espera. Ele foi eleito com um conjunto de ideias. É natural que ele queira advogá-las, queira colocá-las em prática, desde que embasado em dados técnicos, em estudos científicos, em coisas que fazem de um governo e não um palanque de ideólogos meio pancadas. Você, Constantino. Vamos lá, começando pela ONU, né? Eu espero que o presidente faça um discurso de estadista, que ele defenda com argumentos, com dados, com embasamento, a questão da Amazônia, e não só isso, outras questões envolvendo o Brasil e o seu governo. Eu vi, para fazer justiça, trechos de uma entrevista do ministro Ernesto Araújo na Fox News, e acho que ele foi muito bem. Defendeu lá que o brasileiro, na média, tem muita afinidade com o American Dream, com o estilo americano, quer liberdade, quer empreender, que não era representado de forma correta pelas elites no passado, seja o governo, seja até a imprensa, que tinha muito mais uma mentalidade diferente, ou anti-americana. Enfim, foi uma entrevista razoável. E eu espero que o presidente vá por essa linha sem exagerar no tom do nacionalismo, dessa coisa de defesa da soberania. E por que eu digo isso? Porque
ele tem que resistir à tentação de jogar para a sua plateia, de mitar nas redes sociais e obter likes dessa militância que anda meio dividida e brigando entre si por várias questões que já discutimos aqui. E também porque, pegando um gancho nisso, o seu guru e o guru dos filhos, né, o Olavo de Carvalho, hoje mesmo não só estava convocando esse cadastro bizarro de culto à personalidade, de defesa a um político e não a ideias ou princípios, eles confundem isso, né? Eles acham que é a mesma coisa. Se o MBL tem militância, se o Partido Novo tem militância, por que o Bolsonaro não pode ter? Porque o Bolsonaro é um político, ele é um sujeito, ele não é uma ideia, né? Quem dizia que o Lula era uma ideia eram os lulistas, eram os petistas. Aliás, só o PT fez algo parecido, né? Que o PT, na verdade, tinha o Lula acima de qualquer outra coisa. Acho que estão querendo ir pelo mesmo caminho. Mas o Olavo de Carvalho, como eu dizia, já deu a senha hoje. Ele falou que esqueçam os camundongos, né, os pequenos corruptos, o Toffoli e o Rodrigo Maia, que antes era a razão de ser do bolsonarismo, combater o establishment, né? Era a razão de ser, era o inimigo maior a ser vencido. Esqueçam eles, isso é coisa pequena, diz o Olavo de Carvalho hoje. Temos que combater os inimigos da soberania nacional que ameaçaram a Amazônia há pouco tempo. Ou seja, é um tal de twist escarpado, né, dependendo do interesse do momento. Agora parece que é fazer vista grossa, passar pano no suposto acordão aí com Toffoli e companhia e contra a CPI da Lava Toga. Mas se o Bolsonaro usar isso como desculpa para um discurso muito carregado nas tintas nacionalistas, contra o globalismo, que ameaça invadir a Amazônia e tudo mais, realmente ele vai estar jogando para sua plateia e vai ser um pouco constrangedor para nós brasileiros, e ele não vai agregar nada e vai deixar a turma do agronegócio de cabelo em pé. Quanto à fala do filho, eu repito aquilo que eu já disse. De fato, você tem que tomar muito cuidado, porque é difícil dissociar o que foi dito de quem foi dito e qual o contexto. Se eu digo uma coisa dessas, acho que a maioria vai entender que é numa linha meio Churchill, de alerta que muitos liberais fizeram: a democracia é lenta, você tem que tomar cuidado, não tem solução mágica, não tem trilha, é gradual, é reformista, isso tudo bem. Agora, quando vem alguém que vem fazendo discursos cada vez mais anti-política, anti-establishment, e quase flertando com golpismo, e naquele contexto, né, vem e puxa da cartola que, olha, nesse ritmo aí, nossos anseios não vão ser atendidos, aquilo que almejamos não vai ser entregue, talvez sequer nem seja entregue, é óbvio que há uma margem de interpretação muito grande de que ele está propondo ou flertando, no mínimo, com a alternativa. A alternativa seria realmente o atalho. Então, veja, essas frases que estão sempre levantando muitas possibilidades de interpretação, e depois vai lá a turma bolsonarista e diz que nós todos é que somos analfabetos e funcionais, talvez seja o caso de entender que eles, então, é que são ambíguos e vagos no flerte com o golpismo e com o totalitarismo. E por quê? Porque Popper já sabia disso, Isaiah Berlin já sabia disso, os grandes nomes liberais sempre souberam que o demagogo, ele surfa a onda onde as definições são imprecisas. Ou seja, esse tipo de fala que corta para os dois lados, que deixa à margem a dúvida, porque é justamente de forma deliberada, vaga e ambígua, isso aí é do interesse de quem quer dar uma no cravo e uma na ferradura, justamente para testar as águas e vender o seu peixe autoritário. Então, o presidente erra ao fingir que o filho dele estava apenas dizendo aquilo que Churchill já dizia. Cá entre nós, tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Josias. Muito rapidamente, viu? Como de hábito, o Bolsonaro contemporiza com os absurdos praticados pelo filho. É mais uma evidência de que o Carlos Bolsonaro apenas ecoa conceitos e valores que são professados pelo pai dele. É evidente que é mais fácil governar com um AI-5 debaixo do braço. Na democracia, a coisa exige bom senso, negociação, compartilhamento. Tem sido assim e assim funciona melhor. É demorado, é complicado, mas assim é melhor. Na ONU, o Bolsonaro precisa esquecer o Emmanuel Macron, precisa colocar de lado as suas velhas obsessões, e ele tem que falar como um presidente, não como um deputado do baixo clero, que ele era até antes de chegar ao Planalto. Ele vai conseguir alcançar todos os objetivos se ele apresentar um discurso que contenha algo que se pareça com uma política ambiental. Ele está há quase 9 anos no exercício da presidência e ninguém sabe o que o Bolsonaro quer, na prática,
em relação ao meio ambiente, senão desmontar os órgãos de controle e dar uma sensação de liberou geral ali para o agronegociante, para mineradores. Então ele precisa apresentar algo que vá além de abrir reservas indígenas para mineradoras, além de desqualificar ONGs, de enxergar ONGs como grandes fantasmas. Precisa ser um discurso, como disse o Constantino, um discurso de estadista, que seja baseado em dados técnicos e que dê uma noção de soberania sobre a Amazônia, sem prejuízo de que o Brasil aproveite tecnologias e o know-how de outras nações para preservar aquilo, explorando da forma correta o que a Amazônia tem de bom para ser explorado, sem desmatar, sem queimar, sem destruir a floresta. Se ele conseguir fazer um discurso nessa linha, mais técnica do que emocional, ele vai entregar a mercadoria que o país precisa. Fala, Vera. A gente tem que ficar atento também a essa viagem a Nova York, ao resto da comitiva, porque paralelamente à Assembleia Geral da ONU tem uma série de encontros preparatórios, encontros paralelos, encontros bilaterais, que vão dizer muito sobre pleitos que o Brasil está fazendo aí, de entrar em organismos da própria ONU, em conselhos, que vão dizer se tem algum risco para o nosso agronegócio embutido na questão ambiental. Além disso, tem uma reunião sobre o OEA que acontece muito perto ali da ONU e da qual o Ernesto Araújo vai participar. E tem uma reunião de ministros da agricultura dos BRICS aqui em Brasília, logo na volta da viagem, que também é importante. Então vai ser uma semana, essa da semana que vem, muito importante para encontros do Brasil nesses fóruns internacionais e que dizem respeito a negócios, a exportações brasileiras. Então, para tudo isso, se requer uma estratégia e uma preparação e não gogó.